Queridos, vamos meditar brevemente nas Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Um texto que eu compartilhei com a juventude na sexta-feira, e eu quero compartilhar com você, que fala a respeito da nossa relação com Cristo, ou a relação de Cristo com seus discípulos. João 15, nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos desse capítulo. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Até aqui, queridos. Que o Senhor fale aos nossos corações, por meio da palavra, com a iluminação do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, não sei quanto a você, mas eu vivo uma espécie de saudosismo religioso, um saudosismo cristão. Eu tenho a impressão que nos anos 90, que nos anos 2000, eu era um crente mais fervoroso. Eu era um crente mais assíduo na igreja. Eu tenho a impressão que os cultos eram mais avivados. Eu tenho a impressão que Deus falava mais comigo nesses momentos. Eu tenho a impressão que o meu vigor, ele era diferente, apesar de agora eu ter um pouco mais de maturidade cristã. Mas eu tenho a impressão que a minha relação com Cristo era mais firme. Não sei se você compartilha com essa ideia. Na minha época, eu acho que eu orava um pouco mais. Eu fazia mais jejuns, com mais tempo, né? E mais periodicidade, ou períodos, né? Eu tinha mais tempo para fazer isso, ou fazia com mais frequência. E agora parece que a minha vida, embora esteja uma vida até muito confortável, falando de palavra, falando de maturidade, parece que a minha relação com Cristo foi estremecida. Isso acontece. Sabe por quê? Porque em alguns momentos nós deixamos com que algumas barreiras elas se formem entre nós e Cristo. Cristo já não passa a ser prioridade em nossa existência. Cristo já não passa a ser o primeiro. Cristo já não é a primazia. Eu já não tenho tanto mais prazer em ler a palavra, e eu sou agora induzido a ter um cristianismo mais raso, um cristianismo mais, como diz o pastor Jefferson num momento que ele ministrou a palavra, mais soft, mais macio, né? Um cristianismo que agrada mais os meus ouvidos do que um cristianismo que se humilha de fato na presença do Senhor. Mas isso é uma impressão. É uma impressão que vem no meu coração. Porque, na verdade, à medida que eu vou caminhando com Cristo, eu estou cada vez mais íntimo com o Senhor. E eu não posso deixar que as impressões do meu coração sejam cada vez mais fortes a ponto de ditar o ritmo da minha vida. Por quê? A impressão do meu coração e todo o meu coração é enganoso. Desesperadamente corrupto. É assim que descreve a Bíblia a respeito do meu coração, a respeito do seu coração. E, na verdade, quando eu faço uma reflexão um pouco mais acertada, tirando o sentimentalismo, repare, irmãos, sentimentalismo de lado, não o sentimento, porque o Evangelho, ele é com sentimento. O Evangelho deve ter sentimento, o sentimento de que Cristo, ele resgatou a minha alma do inferno e me levou para a maravilhosa luz.
Mas o sentimentalismo deve ser desprezado nesse momento e eu devo fazer uma reflexão muito sincera a respeito do que eu tenho vivido. Porque à medida que o tempo vai passando, eu sei que apesar dos meus erros, apesar dos problemas que eu enfrento, Cristo, Ele continua do meu lado. Nós estamos diante de um texto em que Jesus está falando as suas últimas palavras de acordo com o Evangelho de João. Ele está se despedindo, ele está dizendo em alto e bom som agora que ele estava indo junto para o Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele fala isso em João capítulo 14, versículo 1. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu estou indo para preparar moradas para vocês. Ou seja, Jesus deixou agora bem claro que ele está partindo desse plano, ele está indo embora e está agora começando a viver os seus últimos suspiros como uma pessoa que se encarnou e agora ia cumprir a sua missão. E ele interrompe esse discurso que ele está fazendo a respeito da sua ida até o Pai e falando um pouquinho a respeito do Consolador que iria vir, e ele traz essa analogia a respeito da videira. Porque ele quer mostrar que apesar da despedida dele, existe uma relação que nós devemos manter. Não é só os discípulos que viram Jesus face a face que têm uma relação íntima com o Senhor. Pelo contrário, a intimidade do Senhor é para aqueles que temem ao Senhor, de Salmos. Eu temo ao Senhor, logo eu tenho uma intimidade com o Senhor, porque eu reconheço, esse temor não é um temor de medo, mas agora é um temor de reconhecimento de quem Deus é na minha vida. E quando ele faz essa analogia, ele começa já essa frase, ou esse versículo, de uma maneira brilhante. Ele fala, eu sou. São as mesmas palavras que ele proferiu, ou Deus proferiu com Moisés, quando Moisés foi libertar o povo das mãos de Faraó. Moisés estava falando com Deus, Senhor, mas se Faraó disser, quem te enviou para que eu liberte o teu povo? O que eu vou responder? Diga que o eu sou te enviou. Jesus agora ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Eu sou. Mas ele não diz somente isso. Ele faz agora uma analogia a respeito de uma videira. Uma videira todo mundo sabe bem a respeito de como ela funciona. Que fruto que ela dá? Ela dá a uva. E a uva, naquele tempo, era extremamente cara, extremamente desejada, porque era da uva que se formava o vinho, e o vinho representava a alegria do povo. Jesus, em breve palavras, ele está dizendo, eu sou a alegria que vocês precisam ter. Eu sou a alegria que vocês precisam obter, que vocês precisam viver. Mas repare que ele qualifica essa videira. Eu sou a videira verdadeira. Quando ele qualifica essa videira, ele está dizendo que existe uma videira falsa. Não é muito lógico isso? Se alguém fala assim, olha, essa nota aqui de R$500, ela é falsa. Praticamente está dizendo que existe uma nota de 500, não existe, né? Vamos falar de 100. Essa nota de 100 aqui é falsa. O que está dizendo? Que uma nota de 100 verdadeira existe no mercado. E Jesus ele está se apropriando dessas palavras para poder dizer, olha, muitas coisas acontecem na vida de vocês que dão a sensação de alegria, mas não é alegria. Dá a sensação de prazer, mas não é prazer. E às vezes a gente vai ludibriados por essa sensação, por esse pensamento que nós temos, e de repente nós estamos em caminhos extremamente escuros, estamos sozinhos, solitários, arrependidos,
E se a gente não tiver coragem de dizer, olha, eu vou levantar do estado que eu estou, eu vou para a casa do meu pai, porque lá os trabalhadores, eles são tratados muito melhor do que eu estou sendo tratado. E eu estou fazendo uma alusão aqui à parábola do filho pródigo. Se não tivermos coragem de dizer, eu preciso me voltar para o meu Deus, a gente fica vivendo sensações falsas no mundo, achando que tem alegria e, na verdade, não temos alegria. Estou vendo o Anderson ali concordar incisivamente, é porque ele sabe de carteirinha o que acontece, não é? A gente vai vivendo doses homeopáticas de falsas alegrias e de repente a gente se pega nessa situação. Está tudo muito bem, parece uma zona de conforto, mas acontece que a fatura chega, acontece que a conta chega, e na hora que a gente olha aquela fatura, o nosso coração se desespera. Por quê? Porque a gente não está preparado para pagar essa fatura. Então o que eu preciso? Eu preciso ter relação com o Senhor, uma relação íntima com o Senhor. E a primeira relação que eu queria tratar aqui com você, a partir desse momento em que Jesus ele se declara a videira verdadeira, portanto a alegria verdadeira, e aquele que proporciona o cultivo dessa alegria, que é Deus, o Pai que é o agricultor, é uma relação de cuidado. Deus tem uma relação de cuidado com você. Deus tem uma relação de cuidado com os seus. Sabe por quê? Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te predestinou para viver uma vida eterna que já começou agora. Não é lá fora, não é lá no futuro, aliás, não é no tempo em que nós vamos fechar os nossos olhos, morrer, não. É uma relação de cuidado que começa agora. Pastor, mas minha vida está um caos. Mas você acha que até mesmo no meio do caos, Deus não está presente? Você acha mesmo que Deus não estaria com você no momento de tribulação? Quando os discípulos estavam passando por uma espécie de naufrágio, quando o barco estava sendo agitado de um lado para o outro, aonde Jesus estava? Ele estava na proa do barco, ele estava presente. Em outra passagem, quando o mar também estava revolto contra o barco dos discípulos, Jesus ele andou sobre os mares, ou sobre as águas. Ou seja, em todo momento nós vemos uma relação de cuidado do Senhor com as nossas vidas. Agora, não pense você que esse cuidado é um cuidado que faz carinho apenas. É um cuidado que é muito difícil de ser vivido também. Repare o versículo de número 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. O que eu tiro de conclusão? Eu tiro de conclusão que é muito possível uma pessoa estar conectada com o Senhor e não expressar nenhum tipo de vida. E aí o que o Senhor faz? Ele corta. Ele simplesmente rompe. E esse rompimento é doloroso. Não é para Deus, é para nós, porque nós dependemos de Deus, e eu vou falar a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que dão fruto, Deus quer cuidar ainda de uma forma mais graciosa, a ponto dele tratar, a ponto dele limpar, para que produza muito mais fruto ainda. Ou seja, o cuidado do Senhor, muitas vezes, é doloroso. Ele limpa. Ele chega com uma espécie de cuidado que a gente normalmente não quer. Ser tratado, ser confrontado com os nossos pecados. Mas nós precisamos desse tratamento. Porque se nós produzimos frutos, é porque o Senhor, Ele vê em nós a bondade dEle sobre as nossas vidas, e nós temos agora potencial de ser pessoas que frutificam para a glória do Senhor. Esse processo de limpa é um processo que muitas vezes a gente passa
e a gente acha que é um processo que Deus está machucando a gente. Ah, o Senhor não me deu aquilo. Ah, o Senhor não me proporcionou aquilo que eu queria. Ah, o Senhor, Ele de repente deixou a desejar com aquilo que eu havia pedido. Não, o Senhor simplesmente está tratando do teu coração. Quando a gente pega para cortar uma árvore, para podar uma árvore, qual é o intuito? Para que aquela árvore, ela cresça mais ainda e dê outros frutos mais fortes, mais saudáveis. Esse é o intuito. Só que nesse processo há um machucar nessa árvore, há uma espécie de violência contra essa árvore. E a mesma coisa que Deus faz em nosso coração, porque o nosso coração é duro demais. E há uma violência santa de Deus sobre os nossos corações, para que os nossos corações se quebrem diante do Senhor, porque um coração que está duro diante do Senhor é um coração que precisa ser quebrado, é um coração que precisa ser quebrantado, ser colocado no lugar que deve ser. Lembra que eu falei que a gente cria resistências? A gente vai criando cascas, resistências, e a gente não quer ser cuidado de Deus, ou cuidados por Deus. Então essa relação, ela acaba sendo estremecida, não pelo fato de Deus querer tocar em algo nosso, mas porque a gente não quer ser tocado por Deus. E dói. E dói. Quantos os discípulos não tiveram que deixar a zona do seu conforto? Vou citar um aqui, Mateus. Quem era Mateus? Era Levi, um cobrador de impostos. Ele tinha uma vida de alto padrão na sociedade judaica. Embora ninguém gostasse dele, mas era uma pessoa que estava vivendo uma zona de conforto, pelo menos monetária, muito visível. Mas a chamada do Senhor foi irresistível. Vem e me segue. E ele foi e seguiu. Ou seja, ele abriu mão do seu conforto financeiro para poder seguir um mestre. O que Jesus estava fazendo ali, estava limpando o coração de Levi, para que ele pudesse estar com interesse diante do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vem para a presença do Senhor, mas viemos cheio de ressalvas. A gente vem cheio de ressalvas, cheio de resistência. Olha, eu vou sim ser cristão, eu vou sim participar da igreja, eu vou sim na reunião de oração, mas eu já desisti de acreditar em Deus. Eu já desisti de orar por aquela causa. Mas na verdade, quando o Senhor chama e nos arranca do estado que a gente está e começa a limpar o nosso coração, isso dói, mas isso é um cuidado do Senhor. Eu estou falando aqui para um público um pouco mais velho, diferentemente de sexta-feira. Então as abordagens são diferentes. Mas eu quero trazer uma coisa ao seu coração. Quando você vai corrigir o seu filho, ou já corrigiu, porque às vezes seu filho já é muito mais velho agora, não precisa de correção dessa maneira, mas quantas vezes você pegou uma vara e falou assim, olha, se você não me respeitar, eu vou te dar uma varada. E às vezes foi necessário você dar uma varada. Normalmente dói mais no pai e na mãe do que no filho, né? Por mais que o filho não entenda, ele só vai entender quando ele tiver os seus próprios filhos. Mas o que é isso? É uma relação de cuidado. Disciplina não pode ser vista como punição, mas sim como amor. É isso que o Senhor está falando. Aquele que dá fruto, parabéns, excelente, mas o Senhor ainda vai continuar cuidando, tratando, limpando, para que produza mais fruto ainda. Então essa é a primeira relação que eu vejo entre Cristo e os seus discípulos, entre Cristo e a sua igreja, uma relação de cuidado. O Senhor cuida de você, meu querido. O Senhor cuida da sua casa. Ah, mas estamos passando por um vale. Eu tenho absoluta certeza que isso é possível, mas até no vale o Senhor cuida de você. Em segundo lugar, a relação que eu percebo é uma relação de santificação. Olha só que interessante. Jesus ele fala no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
relação de santificação. Vocês já estão sendo santificados. Diferentemente da salvação, a santificação, ela é um processo. A salvação é pontual. Foi em Cristo Jesus, lá na cruz. É um ponto. A santificação, a partir do momento que a gente recebe Cristo, a partir do momento que a gente aceita Cristo, a partir do momento que Cristo nos aceita, qual terminologia você queira usar, e tudo bem, desde que você entenda a essência. A partir do momento em que nós somos aceitos no reino do Senhor, nós somos aperfeiçoados pelo Senhor. Mas também requer um esforço nosso. O Senhor, Ele manda uma palavra para que nós sejamos limpos. Mas há também uma questão de observar essa palavra do Senhor para que essa santificação ela sobrecaia e ela fique sobre as nossas vidas. Ou seja, há a soberania de Deus, mas há a responsabilidade do homem. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora, o que cabe a nós? Cabe a cada um de nós estarmos fugindo dos pecados que tenazmente nos assedia, como dizem Hebreus. Para que nós possamos ter, de fato, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É a continuação em Hebreus. Queridos, ser santificados pelo Senhor é ser alcançados pela palavra. É entender o que a palavra está sendo falada, está sendo ministrada ao nosso coração, é entender o que a palavra diz a respeito do próprio Deus, a respeito da salvação que Ele nos proporcionou e a respeito de quem nós somos diante do Senhor. Nós não somos nada. E quando nós observamos isso, nós aí sim já estamos limpos pela palavra. Nós já estamos santificados pela palavra, quando nós entendemos o chamado, quando nós entendemos a palavra do Senhor. Cristo quer ter uma relação de santificação com a sua vida. Em Efésios vai dizer que o impacto do Evangelho é tão grande, em Efésios capítulo de número 4, vai dizer que o impacto do Evangelho é tão grande, que aquele que furtava não furta mais. Aquele que tinha linguajar obsceno, ele larga o seu linguajar obsceno. Aquele que não trabalhava, ele começa a trabalhar. E o trabalho dele não só abençoa a vida dele, mas também abençoa as outras pessoas para poder acudir aquele que tem necessidade. Ou seja, é assim que a igreja vai mostrando a sua santificação, essa relação por meio da palavra. Precisamos valorizar um pouco mais a respeito da palavra. Uma relação de santificação é o que o Senhor está falando. Olha, vocês, meus discípulos, vocês já foram limpos pelas palavras, pelos ensinamentos que eu tenho falado a cada um de vós. Mas nós só conseguimos ser santificados pelo Senhor e permanecer no estado de santificação se os nossos ouvidos estiverem desobstruídos, abertos. Muitas vezes a gente tampa os nossos ouvidos para a palavra que vem de Deus. Ah, pastor, mas é porque eu gosto mais da pregação do outro. Ah, pastor, mas é porque é uma relação muito complicada. Ah, pastor, é muito difícil. Não, eu não estou falando de prédica, eu não estou falando de hermenêutica, eu estou falando da palavra. Ela é suficiente. Ela deve encher o nosso coração. Porque essa palavra, ela produz fé. E a fé vem do ouvir a palavra do Senhor. E essa fé nos faz ficar firmes, permanecer no Senhor. Ou seja, nós vamos ter agora um pensamento santificado na presença do Senhor. A terceira relação, queridos irmãos, partindo já para o fim, é uma relação de dependência. Talvez essa seja a mais difícil. Sabe por quê? Porque o homem sempre
teve dentro do seu coração um apego exagerado para poder dizer que ele é independente das coisas. Não é assim? Eu tenho meus 30 e tantos anos já. Meu sonho era falar assim: mãe, pode deixar que agora eu trabalho, sou dono do meu próprio nariz. Não é assim que a gente normalmente fazia? Ou faz, né? Os jovens. Não, agora eu já tenho meu dinheiro, agora já sei administrar, pode deixar, eu vou morar sozinho e tal. Isso é uma reprodução exata do que aconteceu no Éden. O homem que não queria ser dependente de Deus, veio a serpente e falou assim: olha, o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser iguais a Deus. Ou seja, o que Satanás estava propondo? Vamos romper essa dependência do Criador. A gente não precisa do Criador. Você precisa de Deus para quê? Para que você precisa de Deus? Só que é aí que a gente cai. Porque apesar da gente achar que a gente é independente, que a gente é super-homens, super-mulheres, somos imbatíveis, o Senhor nos leva a situações extremas para que a nossa fé seja provada. E aí, João relata as palavras de Jesus, dizendo: permanecei em mim, versículo 4, e eu permanecerei em vós. Ou seja, nós precisamos estar firmes em Cristo, porque nós dependemos de Cristo. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Ou seja, sem Cristo nós somos colocados de lado e vamos secar, e não vamos produzir frutos. Você quer ter uma vida frutífera? Conecte-se mais a Cristo. Mas repare que ele ainda insiste em trazer a contraposição. Assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Vocês precisam de mim e eu preciso que vocês estejam em mim. Porque vocês, sem mim, nada podeis fazer. Relação de dependência. Crentes independentes, é o que nós temos ouvido. Ah, eu sou crente, mas eu não vou na igreja, eu não dependo da igreja. Outro dia eu vi uma frase triste no stories de um conhecido, dizendo assim: eu decidi ser boa, era uma mulher, sem os dogmas da religião. Eu decidi ser boa. Se fosse fácil assim, né? Porque sem Cristo, o que a gente é? A gente não consegue ser bondoso. A gente pode mascarar os nossos sentimentos. A gente pode fingir falsa bondade, mas a gente não é bom. Muito pelo contrário. A pessoa que se afasta de Cristo, a pessoa que não tem uma relação de dependência com Cristo, ela é capaz de cometer os piores pecados possíveis. Nós com Cristo, quando estamos conectados a Cristo, nós já temos essa inclinação em fazer aquilo que é assombroso aos olhos humanos. Imagine só uma pessoa que não está conectada a Cristo. Relação de dependência. Para muitos, depender é como se fosse ser um escravo de um tirano mau. Mas quando se trata de Cristo, depender de Cristo é ser escravo do melhor Senhor possível. Porque, na verdade, se você decide ser dependente do Senhor, você está decidindo ser dependente do melhor Senhor possível nessa terra. E se você abandona essa fé, essa dependência, você vai ser dependente de outra coisa. E isso pode ser muito perigoso. Aliás, vai ser muito perigoso. Sabe por quê? Porque você vai ser dependente de
coisa química, de coisa física, de coisa estética, de dinheiro, vai ser dependente de sensações, você vai ser dependente de alguma coisa, porque o ser humano sempre foi e sempre será dependente de alguma coisa. Agora, cabe a nós entendermos quais caminhos nós devemos traçar para a nossa vida, para que nós tenhamos dependência da pessoa certa, que é Cristo, da situação certa, que é a videira verdadeira. Quero terminar, queridos irmãos, apenas aplicando um pouco essa palavra, perguntando a você: você está disposto a ser cuidado pelo Senhor? Ah, claro, pastor. Quem não quer ser cuidado? E a gente tem essa falsa mentalidade, né? Cuidado é ser paparicado. Ah, não é não. Com Deus não é não. Cuidado por Deus é às vezes ser levado às últimas consequências da nossa existência. Não é? Ser cuidado por Deus às vezes é ser machucado, é ser cortado, dilacerado. Você está disposto? Porque envolve abrir mão. Envolve pegar a própria cruz e seguir ao Senhor. Abandonar a zona de conforto. Mas acima disso, você está disposto a pagar um preço? Ser santo na presença do Senhor? Que também envolve abrir mão de pecados. Que também envolve ter consciência a respeito de quem é Deus sobre as nossas vidas. E em terceiro lugar, você quer mesmo ser dependente do Senhor? Porque também não é fácil. Porque chega um momento que a gente fala assim, não vai dar, esse mês não vai dar, não vai dar. E a gente fala assim, não vai dar e eu vou correr atrás do prejuízo. E na verdade é Deus provando a nossa fé. E quando a gente menos espera, é Deus falando assim, ei, acalma o seu coração. Acalma o seu coração, porque quem está no controle não é você, não é o seu coração, não é o seu intelecto, não é o poder aquisitivo que você tem. Quem está no comando sou eu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Jesus aqui nesses 4 versículos, ele quer dizer, tenham uma relação de dependência, uma relação de santificação e uma relação de cuidado comigo. Deixa Cristo tratar do teu ser. Deixa a palavra lapidar a sua vida. Eu tenho certeza que nós vamos ser crentes que frutificam cada vez melhor para o reino de Deus. E isso respinga na minha casa, na sua casa, na sociedade, nos nossos filhos, nos nossos netos. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar? Fique de pé. Para você também participar desse momento de oração de uma maneira diferente da que você estava. E vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor estabelece relações conosco. Ó Deus, relações que muitas vezes nós mesmos quebramos com os nossos pecados. Relações que nós não queremos muitas vezes. Relações, ó Deus, que a gente não está disposto a pagar preço algum. Pelo contrário, queremos só ser beneficiados. Mas nós aprendemos, ó Pai, que o Teu cuidado é um cuidado que é eficaz. Muitas vezes dói sim, Senhor. Mas o Senhor corrige a todo quanto ama. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui declarando que queremos ser cuidados pelo Senhor. Ó Pai, nós queremos também, ó Pai, ser santificados pela Tua palavra. E também, ó Deus, permanecer na santificação. E por isso pedimos auxílio ao Teu Espírito, ó Pai. Porque nós sabemos que não podemos, ó Deus, de nós mesmos. Mas o Teu Espírito, ó Pai, Ele age em nós, ó Pai.
e nos faz ter vida santa. Por isso, ó Deus, afasta, ó Deus, as mazelas desse mundo do nosso coração. E em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, ser santos, ser encontrados fiéis diante do Senhor, ó Pai. Mas também, ó Pai, nos faça depender mais do Senhor. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja a fonte da alegria verdadeira sobre as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, não deixa com que a nossa mente, ó Pai, esteja sugando a alegria que seja falsa, uma alegria que seja momentânea, mas o Senhor é a nossa alegria permanente, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos usufruir, ó Pai, ó Deus, da alegria que vem do Senhor, ó Pai, e que nós tenhamos coragem de assumir as responsabilidades que são, ó Deus, inerentes à nossa fé, e cada dia mais caminhar em direção à cruz. Nós oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.